E começa aqui... Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Segunda Popular. E hoje, esse episódio, na verdade, teria que estar gravando sozinho, e aí depois o Frog grava o episódio sozinho também, porque nós vamos falar de solidão e solitude hoje. Mas não estamos sozinhos, estamos aqui com o Frog hoje para falar na natureza selvagem. Frog, você tá por aí, Frog? Tô por aqui, não tá sozinho não, meu caro, mas assim, esse filme, eu já vou adiantar pra vocês, é uma pira que o seu professor de sociologia ou filosofia vai passar no colegial, assim, aquela memória nostálgica de colegial, de vocês verem um filme e fazer uma reflexão mó brisa nessas aulas. É um filme que eu tive uma experiência meio assim, a primeira vez que eu assisti, achei mó brisa e não sei o quê, mas hoje a gente tá aqui pra falar um pouco, né, digamos assim, mais maduro sobre isso. Eu acho que a vibe vai bem pra esse lado, assim, eu fico curioso pra ver como seria se a gente tivesse conhecido há uns 10 anos atrás e tivesse gravado isso aqui com 18 anos. Eu queria ter esse contraste. Mas até pra contextualizar um pouco pras pessoas, né? Na Natureza Selvagem é um filme de 2007 e ele é baseado num livro porque ele é uma história real, tá? É uma história que aconteceu na nossa realidade aqui. O livro é de 96. Então, pelo que eu entendi ali, porque é meio confuso, mas as datas, eu entendi que o menino teve a relação dele com essa viagem foi em 94, mais ou menos, até 95. E é a história real de um menino chamado Christopher Johnson McCandless, que é um menino que aos seus 22 anos nos Estados Unidos se forma, se gradua, e na visão dele, ele teria resolvido tudo que ele tinha que resolver com a sociedade, vamos dizer assim, com todo mundo, e ele queima os documentos, queima o dinheiro que ele tem, doa todo o dinheiro que tinha num banco pra uma instituição de caridade, né? Queima o dinheiro que ele tinha físico com ele, corta os documentos, pega o carro e vai embora. Acho que nem ele muito bem sabe pra onde ele iria, mas dá a entender que ele quer ir pro Alasca, né? E viver na pura e simples natureza, viver sozinho, viver sem sociedade, sem pessoas, sem nada. Então, na verdade, é um filme de... não sei se é um filme de aventura, a palavra ideal, né? Mas é um road movie, né? Um filme sobre viagem. Acho que a gente pode, talvez, começar por aí. Com licença. Eu vou buscar o meu filho. Acaba de se formar na faculdade. Vamos te dar um carro novo. Por que eu ia querer um carro novo? Não mais disposto a ser envenenado pela civilização, ele foge. Era inevitável que Chris fugisse. Esse pra mim é o filme que é a representação máxima daquela frase: se nada der certo, eu vendo tudo minhas coisas e vou viver na floresta. Porque é isso. Esse é o resumo do filme. Se eu fosse fazer a sinopse do filme, é isso. Todo mundo entenderia se eu falasse isso. Porque é isso. É um jovem de classe média nos Estados Unidos que larga tudo e vai andar por aí, dar um rolê por aí pra se autodescobrir. E, enfim, eu acho que isso pra mim já ter essa compreensão hoje, né, e olhar essa história já me deixa um pouco de preguiça do filme, né, então eu fui reassistir esse filme já com um pouco de preguiça, mas eu acho que tem reflexões interessantes, que é por isso que a gente quis trazer aqui. Eu acho que dá pra falar bastante coisa sobre esse filme, sobre essa experiência toda. Eu, particularmente, não li o livro, jamais acho que teria paciência pra ler esse livro, mas eu acho que tem uma visão que a gente vai querer discutir hoje sobre capitalismo, sobre prazer, sobre solidão e tudo, mas também é bom lembrar que é uma visão desse filme fortemente influenciada por uma doença do século XXI, que é o americanismo, né? Então, acho que é importante a gente ter isso em mente, porque é a visão de um americano sobre as contradições do capitalismo e tal, e o método de resolução dele. Então, isso pra mim é um ponto importante pra deixar dito, porque tem particularidades muito específicas do capitalismo americano, né? Norte-americano, especificamente. Essa temática de fugir da sociedade é algo que é uma coisa recorrente na juventude, que não só na juventude, mas, né, na vida toda, de largar tudo e fugir do capitalismo, porque é isso que a gente tá falando. Quando a gente tá nessa perspectiva, quando a gente tá falando de fugir, largar tudo e fugir de tudo e tal, a gente tá falando essencialmente de fugir da sociedade capitalista. Então, já começo por aí, porque eu acho que esse é o meu ponto de partida. Eu acho que é um ponto interessante, assim. Eu quero sempre reforçar que é um filme inacreditavelmente estadunidense, em todos os sentidos
inconcebíveis. É um filme sobre viagem, então ele encontra diversas pessoas, né? E assim, tem umas pessoas que você olha e fala assim, não, tudo bem, acho que dá pra encontrar uma galera assim. E tem uns que eu comecei a achar que eles estavam forçando a barra, depois eu fui pesquisar, tipo assim, ele encontra essas pessoas. Porque tem uns estereótipos de riponga que ele encontra, e de gente envolvida com crime, e de, enfim, pessoas que moram em trailer, né? Mas eu acho que esse é um ponto que eu vou até destacar, que eu acho que é um ponto positivo, assim, se torna um filme sobre pessoas, as pessoas que ele encontra no caminho. E todo mundo se identificou já com isso, eu acho que com 15 anos, essa é a pira que eu quero trabalhar, tipo, com 15 anos na real, com 18, vai, você não tem nenhuma obrigação na vida. Você aí, jovem de classe média que provavelmente tá ouvindo a gente, você dificilmente tem alguma obrigação na vida. Sua obrigação era estudar, e eu sei que nem isso você fazia, porque eu também não fazia. Então assim, você não fazia nada, você não construiu nada, mas você quer fugir de tudo. É muito essa sensação do jovem até os 18 anos. E tendo uma cabeça hoje de 28, eu falo assim, mano, tem alguma coisa na minha vida é muito mais estressante hoje do que quando eu tinha 15 anos, e hoje eu não me vejo fugindo, né? Eu acho que a gente pensa assim, eu poderia fugir, né? Mas assim, é uma coisa muito mais idealizada e tal. Se a gente fosse falar na prática, eu não vou sair da minha casa, não vou abandonar meus amigos, tudo que eu tenho pra viver no meio do mato, passando fome, né? Mas é interessante, porque eu acho que é uma coisa que todo jovem se identifica, todo jovem se sente muito pressionado pela sociedade, muito suprimido, e eu acho que quando a gente fica um pouco mais velho, a gente continua tendo essas crises, mas a gente tem um pouco mais de pé na realidade. Eu acho que eu não quero fazer necessariamente um julgamento moral do moleque que existiu, porque eu acho que isso não faz mais diferença, mas de como o filme vai lidando com isso, assim, porque o filme ele é um pouco crítico em alguns momentos, eu sinto que ele mostra ali, tipo assim, mano, se você for fazer isso de verdade, você vai se fuder, mas vamos ser prático aqui. A vibe final do filme, tudo que o filme traz é tipo assim, mano, fugir de casa. É mó da hora fugir de casa, você não vai, tipo, ser assaltado, porque ele não é assaltado no filme. Ele só encontra gente da hora, e isso é a pira mais surreal que eu vi nessa merda. Todo mundo que ele encontra, tipo, quer abraçar ele, quer dar comida e quer cuidar dele, todo mundo. E ele é super bem tratado por essa viagem estadunidense, assim, mano, dá vontade de fugir. Eu entendo dar vontade de fugir. Isso é uma pira que a gente quer trabalhar mais, assim, que é pra um jovem... E isso, o filme é nos anos 90, mas assim, podemos facilmente traçar pra hoje, né? A grande solução que um jovem teve pro capitalismo, ao invés de, tipo, começar uma militância ou ter uma discussão comunista, é fugir de casa. Eu acho isso muito sintomático, assim, eu acho interessante essa discussão. Mas eu acho que a gente podia, pra gente ir pra algum lugar na nossa linha, né? Acho que a gente pode começar por aí, assim. Todo mundo já quis fugir. Vou até me expor aqui, o Frog, eu nunca contei isso pra ninguém. Acho que eu nunca contei isso pra ninguém mesmo. O Frog vai dar risada, porque eu já sinto que ele vai dar risada. Quando eu tinha, mano, eu devia ter uns 18. Eu devia ter exatamente, eu tinha uns 18, 19. Eu procurei esse e-mail, eu não achei, mas eu procurei esse e-mail. Eu comecei a pesquisar ecovilas, e eu achei uma ecovila na Bahia, e eu enviei um e-mail pro cara da Bahia, cara que tá na ecovila da Bahia, se eu tivesse respondido, eu tinha comprado uma passagem pra Bahia, que era tipo assim, oi, meu nome é Lucas, e eu tô cansado da minha vida e eu quero morar aí. A mensagem era tipo isso, eu enviei um e-mail pra esse cara. Ainda bem que ele não respondeu, porque senão o Lucas de 18 anos tinha fugido pra uma ecovila na Bahia. Então assim, eu me identifico com esse filme naquele momento da minha vida. Frog, você já quis fugir de casa? Fala alguma coisa aí. Não que eu me lembre, mas depois dessa... Assim, eu vou falar. Eu vou jogar essa aqui pra todo mundo e eu quero... Não sei se todo mundo que vai ouvir esse episódio vai concordar comigo, mas assim, pra mim é objetivamente. Essa história de... Pra fugir das contradições do capitalismo, das mazelas do capitalismo, eu vou fugir de casa e viver na floresta, conhecer pessoas ao longo do caminho, não sei o quê. É literalmente um jovem pequeno burguês, sem noção de classe, né? Sem visão de classe, não sabendo lidar com as contradições do capitalismo. Pra mim isso é literal, assim. É tipo, qual é a solução que eu tenho individual pra mim, pra os problemas e as contradições do capitalismo? Eu vou só não lidar com isso. Só vou não lidar com o capitalismo. E aí, isso pra mim é uma coisa que, primeiro, é uma visão que eu consigo ver claramente, assim, na visão estadunidense das mazelas e contradições do capitalismo. Isso é bem comum ver, inclusive, as maneiras com que eles se propõem a sanar os problemas do capitalismo. Eles são muito voltados a essa perspectiva de ONGs, de filantropia, então ações individuais que vão resolver um micro problema específico dessa micro sociedade, dessa micro lugar, uma pauta muito específica, e nunca questionando o sistema, nunca questionando as contradições do sistema. Então, pra mim, essa é um rolê de jovem, sim, concordo, é muito essa pira de jovem, tipo, sou jovem, não quero lidar com os problemas, não sei direito de onde tá vindo o meu desconforto em relação à sociedade que a gente vive, não quero entrar no sistema, na maneira, não quero me adequar ao sistema e tal, concordo, acho que todo mundo já teve essa visão, principalmente todo mundo que foi pra esquerda, numa visão anticapitalista, passou por essa fase, assim, mas esse filme, além de dar essa noção que você falou, de, fuja de casa legal, eu acho que ele lida muito mal com uma coisa que eu acho que é muito comum na sociedade, que é quando a gente olha pra sociedade, o que a gente é ensinado
E assim, eu digo não ensino formal, mas o que as pessoas dizem pra gente o tempo todo, ou a gente ouve esse discurso muito nos nossos locais de formação formal, é que você tem que, entre aspas, gostar do que você vai fazer enquanto profissão. Você é ensinado que você tem que buscar uma satisfação pessoal no trabalho, que você tem que meio que buscar uma completude do seu ser no trabalho, e meio que dando a entender que, tipo, prazer e trabalho tem que ser a mesma coisa, que senão você vai ser miserável e coisas assim. Só que o que eu acho que é muito estranha essa noção, porque você buscar prazer exatamente onde você vai ser explorado, e aí ter que validar o seu prazer na sua exploração e tentar achar sua completude ali, sendo que é literalmente onde uma parte toda, a maior parte do seu trabalho é retirada de você. Então, essa visão, que obviamente falta no filme, porque esse filme não é um filme comunista, não é um filme marxista, constrói muito isso, né? Que como você não consegue achar esse prazer no trabalho, porque é isso, 99% das pessoas não conseguem achar essa completude, esse prazer no trabalho, porque ele não tem como existir, a não ser que você seja, digamos assim, há essa auto-ilusão normalmente, né? Que é vendida pra gente por empreendedorismo, essas coisas, esse papo meio coach da vida. A alternativa que eles propõem é fuja de casa, vai viver na floresta, vai andar por aí, conhecer uma galera de boas. Só que é isso, tem uma coisa que eles, querendo ou não, eles são obrigados a mostrar, porque isso é real. Você só pode fazer isso se você tem dinheiro de herança. E é literalmente o que acontece no filme. Ele só faz isso porque ele recebe uma herança. E aí ele vai lá, pega o dinheiro da herança e vai fazer isso. Então, essa é a minha visão desse filme, assim, para parâmetros gerais, assim. Ele não sabe lidar com essa falsa ilusão que o capitalismo cria em cima da gente de prazer e completude de trabalho. E aí a proposta de resolução dele é uma proposta liberal. É uma proposta de, tipo, você individualmente vai lidar com isso da maneira que mais te contempla, no caso dele, saindo da sociedade. Que na prática é irreal, porque ele não sai da sociedade, né? Ele vai pros lugares, vai pros bares e, enfim, todo aquele negócio. Eu acho que tem uma vibe meio... Não sei se era a ideia, mas tem uma vibe até meio primitivista, né? Do tipo... Se a sociedade tá ruim, você pode ter a sua sociedade no meio do mato, né? Que é a pilha dele. Tem uma frase que me marcou, eu não sei quem me falou essa frase, vou ser muito sincero. Desculpa aí você, mas vou, né, citar você aqui agora. Mas é uma frase que eu acho que vale exatamente pra situação, que é: tanto o Elon Musk quanto o morador de rua tem a liberdade de dormir debaixo de uma ponte, mas só um deles faz isso. Entendeu? E a gente bate palma quando o outro faz. E eu acho que esse filme trabalha muito essa ideia, porque assim, é um filme sobre autodescobrimento. O moleque meio que não sabe o que ele quer. Ele está procurando o que ele quer, mas ele entende que a sociedade não dá o que ele quer naquele momento. E aí, tipo, ele se dá a grande liberdade de dormir na rua, de passar fome. E tem uma hora que ele precisa de dinheiro. E eu acho que essa é a parte mais interessante. Tem uma hora que ele não tem onde dormir. E ele vai dormir num lugar que acolhe moradores de rua. Ele passa algumas noites lá. Tem uma hora que ele precisa de dinheiro, eu não vou lembrar exatamente por que ele precisa de dinheiro, mas ele trabalha num fast food alguns dias ali pra pegar dinheiro. Eu falei assim, caralho, a grande liberdade de um moleque desse é fazer o que o pobre faz por obrigação, é morar na rua, tá ligado? É ter que trabalhar pra conseguir fazer alguma coisa, é passar fome. E é isso que eu acho que é um problema. Tipo, mano, existe a galera bate palma porque, sei lá, alguém falou que o Elon Musk acorda 5 da manhã e só come fruta, tá ligado? É esse tipo de coisa que quando um playboy faz, a gente acha do caralho. Mas, mano, quem acorda 5 da manhã é porque precisa. Ninguém acorda 5 da manhã porque acha da hora. É porque toma muito no cu no trabalho. E eu acho que a cabeça de uma pessoa, nesse sentido, vai muito pra esse lado, assim, pô, o meu sonho é morar na rua, passar fome e viver na natureza, né, tendo que caçar bicho, tendo que fazer a linha, mas indo para um outro lado, que eu acho que é onde o filme brilha um pouco mais, eu acho que ele traz uma discussão mais, não sei se capitalista ou anticapitalista, mas uma discussão que a gente consegue mais fundo. Sim, o problema do moleque é muito o capitalismo, ele fala muito sobre não querer ser como o pai, né, que é um empresário, um cara que ganha dinheiro, não querer necessariamente ter um trabalho, não querer ter as roupas formais, ele tem um carro ruim porque ele não se importa tanto com as aparências, né, mas claramente ele tinha um problema muito com pessoas. No filme dá a entender que o pai era abusivo, que o pai batia na mãe de vez em quando, e ele brigava muito com o pai, né. A discussão que eu gosto, que eu acho que o filme trabalha muito bem, é aquele famoso, né, solidão ou solitude, né, se você lida bem com você mesmo, se você lida bem em estar sozinho. E o filme ele tem, momento cinéfilo, o filme tem takes muito, muito abertos, assim, você vê montanha de gelo, você vê floresta, e você vê um ponto pequenininho ali no meio sozinho. Então, eu gosto dessa ideia que o filme tenta trabalhar. Nós podemos ser felizes sozinhos, e eu acho interessante que a última mensagem do filme que ele deixa no diário dele diz que teoricamente não, né, que nós precisamos de pessoas, mas eu gosto da linha de que esse moleque ele tenta se bastar. Ele não estava satisfeito com o que ele tinha, ele não estava satisfeito com as pessoas ao redor dele, e ele precisava, sei lá, encontrar alguma coisa nele mesmo, né? Eu gosto dessa ideia, fazendo uma tradução pra gente hoje em dia, assim. Eu acho que a gente vive numa sociedade extremamente solitária. Nós nos sentimos sozinhos. Eu achei que era uma coisa minha, depois eu achei que era uma coisa da nossa geração, da galera que tá com os 25 pra cima, mas eu acho que não. Acho que a gente vive numa sociedade inacreditavelmente sozinha. Nós nos sentimos sozinhos com pessoas. E eu gosto dessa ideia que o filme trabalha, dele falar assim, cara, a pessoa responsável pela minha plenitude precisa ser eu,
então eu vou me encontrar. E aí é uma jornada de autodescobrimento dele tentando se basear naquilo, né? Quando ele encontra o ônibus, ele encontra um ônibus abandonado, então tem uma discussão do tipo, caralho, eu encontrei um objetivo, eu encontrei um lugar onde eu vou ficar, eu encontrei uma casa eu fiz a minha casa nesse processo. Então eu acho que essas discussões mais intimistas, vamos dizer assim, eu acho que o filme trabalha bem e dá uma margem. Mas na questão capitalista eu concordo 100% com o Frog, assim. O filme passa uma sensação muito óbvia de que, primeiro, é mó legal fugir de casa, como a gente já falou, e tipo, caralho, o capitalismo é uma merda. Qual é a grande solução? Ir pro mato, caçar bicho, tá ligado? E passar fome. Eu falei, caralho, isso? A gente não conseguia... E sim, é baseado numa história real, mas é um filme. E, de novo, a gente não tá avaliando a história real. O moleque quis fazer isso, o problema é dele. Não é esse o ponto. As pessoas têm o direito de fazer isso no final das contas. Mas o que a gente tá discutindo é um filme, e aí é essa ironia de que, assim, um filme multibilionário em cima de uma história de um moleque que supostamente odiava o capitalismo, essa é a melhor parte, que traz essa discussão do, mano, a gente consegue resolver as coisas sozinho, a gente deveria conseguir, a gente deveria estar bem com nós mesmos. E, mano, vocês podiam ter me perguntado isso a qualquer momento da minha vida. Hoje em dia eu vou falar, tipo, não sei. Como eu falei, esse filme tem esse lado, né, dessa péssima crítica ao capitalismo, essa crítica liberal ao capitalismo. Mas, por outro lado, como eu falei também no começo, é um filme que o seu professor de filosofia ou sociologia passaria pra fazer uma reflexão, uma brisa sobre solitude, solidão, etc. Sobre isso, é uma reflexão interessante porque eu acho que é uma visão um pouco dialética das coisas. Eu acho que não existe uma completude real, 100% do ser humano sozinho e em grupo. Porque tem uma questão que em grupo, quando você só vive em grupo, quando você não tem uma distinção entre o eu e os outros, fica muito difícil você traçar a linha de quem sou eu. Quando você depende muito dos outros para se validar enquanto indivíduo, você acaba não sendo um indivíduo, né? Você acaba sendo só mais um pertencente ao grupo. Então, eu acho que é uma relação meio até contraditória, porque você precisa da solidão para se validar enquanto indivíduo pertencente a um grupo. Por isso que eu acho que nesse sentido, assim, essa conclusão do personagem, eu concordo que, tipo, você 100% sozinho, você não é ninguém na prática, porque a solidão completa, ela só vai literalmente gerar sofrimento, mas também o completo inverso de você só viver inserido em grupo e não ter, digamos, uma personalidade própria, você não se entender enquanto indivíduo para além do grupo, é também muito problemático. Então, eu acho que essa relação não é 880. Eu acho que isso que normalmente, eu acho que é um pouco que pra mim, pelo menos no meu processo de amadurecimento, eu demorei muito pra descobrir, assim, porque sempre tem essa questão de validar socialmente as suas coisas, então você buscar uma validação social das coisas que você gosta, que você quer fazer, mas ao mesmo tempo tem coisas que você quer fazer que, mano, tem uma galera que vai gostar, que vai achar legal, e tem uma galera que não vai gostar. E tem coisas que você vai querer fazer sem ninguém saber, que é só pra você mesmo, e tá tudo bem, é muito válido. Tem coisas que você precisa refletir pra si mesmo, tem coisas que você precisa entender pra si mesmo, e os outros não importam. Mas tem coisas que você precisa dos outros. Você precisa de afeto e carinho, você precisa compartilhar suas experiências, ter com quem compartilhar. E assim, eu não tô nem falando de pares românticos, não tô nem falando de familiares ou amigos. Pode ser um ou outro, pode ser outros tipos de relações também. Mas eu acho que essa visão de 880 que meio que o personagem começa construindo, né, quando ele se propõe a se isolar, eu acho que é uma visão, assim, digamos assim, imatura do que é, por exemplo, se construir enquanto indivíduo numa sociedade. Porque é tratar como se ou você é um indivíduo pertencente da sociedade 100%, ou você se isola 100%. Não existe digamos assim, um espectro todo aí. E aí essa visão pra mim me incomoda um pouco, porque existe sempre a possibilidade de você viver a vida, porque querendo ou não, a vida é solitária, você vai viver consigo mesmo pro resto da vida. As coisas mudam, as pessoas que estão na sua vida podem mudar também, e essas coisas acontecem. Só tem uma pessoa com quem você vai viver pra sempre, que é você mesmo. E aí eu acho que ter essa complexidade, ter essa noção da complexidade das interações sociais, de quem é você, de como isso se integra à sociedade, que acho que é a grande questão. E aí eu tenho dificuldade um pouco de validar esse filme enquanto essa própria reflexão, porque, como eu falei, eu já fui reassistir com bode por causa dessa questão do moleque pegando a sua herança pra fugir do capitalismo sozinho, mas também porque eu acho que essa visão estadunidense de liberdade também é sempre muito voltada só pro indivíduo, e esquece também do papel social que você faz enquanto parte da classe trabalhadora, assim, das contradições que você vive por causa da sua classe, das condições sociais que você tá inserido por causa da sua classe, por causa do seu tempo. Isso faz parte, querendo ou não, integrante de todo e qualquer ser do século XXI, da classe trabalhadora, no nosso caso aqui do Brasil. Então, eu acho que a reflexão no final é mais profunda, muito mais profunda do que esse filme quer fazer, e não tem uma resposta certa, e também não é esse 880 que eu acho que é muito, assim, colocado no filme. Eu acho que é muito colocado dessa forma, e isso me incomodou bastante, assim, refletindo sobre esse filme.
para se testar ao menos uma vez. Para passar ao menos uma vez pela mais antiga das condições humanas. Eu tô fazendo muito esforço para não entrar numa crítica moral da situação. Eu vou tentar contornar isso, mas entrar onde eu quero, assim. Eu acho que quando a gente é mais jovem, eu falo até da adolescência, mas até os 18, 20 anos, assim. Eu acho que a gente é mais desapegado, ou a gente tende a ser, eu diria, pelo menos. Eu me senti uma pessoa que, por ter tido menos experiências na vida até os 18, 20 anos, assim, muito menos do que eu vivi até hoje, eu era uma pessoa que chorava muito menos em filme, que dava menos valor pra amigos, dava menos valor pra família. Então eu acho que esse filme conversava mais comigo um pouco nessa linha. Olhando hoje, eu tive uma percepção muito diferente desse filme, e vamos ser um pouco honestos, assim, na praticidade, assim, cara, gostando ou não, vivemos numa sociedade, momento coringa aqui, vivemos numa sociedade. Gostando ou não, a gente afeta as pessoas à nossa volta, positivamente e negativamente. E sim, eu acho que é uma visão, eu não sei se eu gosto da palavra egoísta nesse sentido, até porque eu ainda acho que existe como você falar de egoísmo de um jeito funcional na sociedade, dependendo do ponto de vista, mas o moleque deixou, pra todo mundo em volta, inclusive pros amigos e familiares, aquele moleque desapareceu, tá ligado? E o filme dá a entender que durante 2, 3 meses, os pais não sabiam se ele tinha sido sequestrado, tá ligado? Ele podia ter sido sequestrado, ele podia ter morrido num acidente e não ter tido identificado o corpo, né? E aí hoje eu olho com um olhar um pouco mais velho de quem passou por problemas familiares de parentes que faleceram, entre outros processos, né? Eu fiquei assim, mano, podia ter enviado uma carta, tá ligado? Podia ter deixado uma carta dizendo assim, ô, mano, foi mal, não deu. Mas cara, esse moleque destruiu a vida da família dele, assim. Eu olho de um jeito e falo assim, cara, esse moleque, ele desapareceu e os pais tiveram... Todo mundo tem pais, vocês têm os B.O. com os pais de vocês, eu tenho com os meus, não é nem essa que eu trabalhava. Eu fiquei assim, mano, eu acho que foi um individualismo um pouco exacerbado, exagerado, porque é isso, tipo, ele tinha mãe, ele tinha pai, ele tinha irmã, ele tinha conhecidos e ele desapareceu, assim. Ele desapareceu da existência dessas pessoas. Isso me incomoda um pouco. Quando eu tinha 15 anos não me incomodava. Esse é o lance, assim. Olhando hoje, assim, eu acho curioso. E aí a linha que eu falo do filme, todas as pessoas que ele encontra no filme, que eu acho interessante, são pessoas que estão aparentemente sozinhas ou com problemas sociais, vamos dizer assim. E todo mundo recebe ele super bem. O Christopher, ele não teria chegado em 1/10 de onde ele chegou se não fossem pessoas que ajudaram ele no caminho. Eu acho interessante. Essas pessoas dão carona, tem gente que dá comida, tem gente que oferece um emprego pra ele fazer. Tem gente que na reta final ali, um cara oferece adotar ele porque gostou dele. Então, eu acho muito curioso, assim, que tentando me colocar numa situação assim, se eu fosse uma pessoa que encontrei ele no meio do caminho, parece uma história que o Lucas de 15 anos, de 20 anos adoraria, um cara que largou tudo. É aquela vibe de casal, larga tudo e vai viver viajando pela América Latina, né? A gente tem mais uns canais no YouTube hoje em dia dessa vida meio nômade. E eu queria dizer muito claro, assim, os hippies sempre existiram há muitos anos, existem ecovilas, existe o cara que tinha o cachorro que era o Shurastei, que vivia no Fusca com ele. Tem, enfim, várias pessoas que fazem canal pro YouTube que são nômades, que tem uma vida, vamos dizer assim, alheia ao resto, né? Ao resto, vamos dizer assim, das correntes familiares de amigos, né? Não ao resto da sociedade. E eu acho uma vida super digna, eu acho uma vida completamente válida. Se você tem se você consegue se bancar ali, fazer o seu rolê e você é feliz com isso, irmão, vai viver tua vida, não tem o menor problema. O ponto é talvez uma suposta romantização que esse filme gera mesmo. Eu falei, eu cansei de ver gente por aí com tatuagem desse filme e outras coisas, e você pode gostar, eu sempre vou dizer, eu não vejo o menor problema com isso, acho que você pode gostar do filme, mas é isso, eu acho que ele é um filme que ele não passa no filtro dos 22, 23 anos, assim. Depois dessa idade eu comecei a ver a vida de uma perspectiva um pouco mais madura, na minha opinião, e acho que com uns 38 eu vou olhar pra mim e me achar infantil hoje, mas... E eu olhei e falei assim, cara, é um filme pra jovem, é um filme pra gente que tá na escola, é um filme pra pessoas que talvez não sejam tão apegadas a algumas coisas, e por isso que isso soa tão sedutor, assim, mas olhando hoje, eu falo assim, caralho, mano, não sei, até quem sabe um dia eu faço uma pira de passar um ano fazendo alguma coisa e juntar dinheiro pra isso, mas achar que eu vou viver na natureza sozinho, sem nenhum tipo de treinamento, acho que isso é relevante também, ele não se deu o trabalho de pesquisar as coisas antes, né, ele vai viver no modo caralho, lendo uns livros na época, ali, não pensou em se preparar mais. Eu acho que é isso, é bonito, me toca de uma forma quase nostálgica, eu diria, mas é um rolê de jovem, é uma pira muito que jovem, quando eu sou professor, então eu tô na escola, eu falo assim, professor, quando eu crescer, eu vou ser presidente, e eu vou pro espaço, e eu falo, claro que vai, Juninho, claro que vai. Tirando 6 em história, eu tenho certeza que você vai ser presidente, Juninho. Tem um pouco essas linhas. E faz parte. Acho que o jovem merece sonhar, o jovem merece acreditar numa aspira assim. Pra fazer uma fala responsável, e a Ana citou isso inclusive, é uma pira que eu ia falar. A gente teve casos e casos de pessoas que iam visitar o ônibus, que é no meio do Alasca, e morreram, tá? Tem caso de mais de uma pessoa que morreu nesse processo, porque virou um ponto, bizarramente, é isso, o cara fugiu da sociedade e onde ele morreu virou um ponto turístico. Acho interessantíssimo como o capitalismo transforma as coisas. E tiveram que morrer
remover esse ônibus, acho que ele tá no museu agora, alguma coisa assim, pra acabar com isso. Então, a última coisa que deveria acontecer com esse filme, ou a história desse menino, pra ir até mais além, é a idealização desse processo. Porque sendo materialista histórico aqui, como a gente busca ser, é um cara que tava cansado, é um cara que tentou fugir da sociedade e morreu de fome, tá ligado? É literalmente isso. A solução dele é morrer de fome, não foi uma solução. Ele só precisou de comida, que é uma das coisas que todo ser humano deveria ter, mas por causa do capitalismo a gente não tem. E fugir da sociedade não garante que você tenha comida, não garante que você tenha uma casa, não garante que você viva com dignidade. Então, eu não acho que ele fugiu da sociedade. Eu acho que ele se deu ao luxo de viver como uma pessoa pobre viria. E isso me incomoda no final das contas. Ó que frase bonita, Fraga. Aí eu deixo pra você fechar bonito aí também. Mas é um filme de solidão bonito. Eu vou deixar bem claro, assim, pra mim é um filme que, se você tá interessado pela discussão, assista. Mas eu acho que isso que o Terça levantou é importante, assim, tem um pouco de romantização, né, digamos assim, essa romantização da vida do pobre, do perrengue, de, enfim, passar por situações difíceis como se isso fosse uma condição elevada, né, de consciência dele. Eu acho isso péssimo, acho que traz uma mensagem exatamente errada, e eu acho que traz uma idealização tosca sobre o que é liberdade, quais são as possibilidades do ser humano para a construção de uma sociedade. Então, eu acho que o filme vai na direção errada dessa discussão. Então, mas assim, reitero, se alguém quiser assistir por causa dessa reflexão, convido a assistir, mas eu não acho que o filme traz boas conclusões em relação a isso, esse é o meu ponto. Então, eu acho que se a gente está se propondo a olhar as mazelas da sociedade, as contradições da sociedade, os problemas da sociedade, e a nossa proposta para a resolução disso só passa por uma visão individual, né, de como eu resolvo esse problema para mim, eu acho que tem um problema muito mais sério, que aí é uma questão de consciência de classe. Então, esse filme, pra mim, peca bastante nisso, né? Ele não tem isso. Então, nesse sentido, eu acho que essa é a grande conclusão que eu chego. E eu concordo com o Terça, assim, inclusive com a frase bonita dele, parabéns, Terça. Mas é isso, eu acho que hoje é um filme que é isso, é nostálgico por causa disso, de ver na aula de filosofia e sociologia, que foi legal, um momento legal no início da vida adulta, uma reflexão, pô, que brisa, que reflexão, mas eu particularmente nunca tive essa brisa de fugir da sociedade, então não tenho essa conexão com essa ideia, mas pra mim é isso, é um filme nostálgico porque todo mundo assistiu no colégio. Então é isso, queridos, lembrem-se, tenham empatia emocional pela família e pros seus amigos, não enviem e-mails buscando vaga em ecovilas, eles não respondem, deixo essa dica também de vida pra vocês. E uma mensagem final, que é uma pira muito recente que me veio, eu acho que esse filme, a discussão que eu gostei foi muito nessa linha, assim. E o Frog falou uma frase durante o episódio que foi isso: nós estamos sozinhos, nós vamos ficar sozinhos, isso não precisa ser uma coisa ruim. A única pessoa que vai passar o resto da nossa vida conosco somos nós mesmos, mas o filme fala um pouco sobre que isso pode ser bom, isso pode ser a solidão, a solitude, basta a gente lidar ali, mas nós precisamos de pessoas, nós precisamos de carinho, a gente não pode idealizar o processo de estar sozinho. Todo mundo precisa de família, todo mundo precisa de carinho, precisa de amor, precisa de companheirismo, e é por isso que eu acho que a gente faz o nosso processo de militância como um todo, é acreditar do tipo, cara, sozinho a gente não faz nada, parte do nosso processo é acreditar que a gente se entende como uma classe, a gente se entende como uma união, e é por isso que a gente pode tentar transformar ao nosso redor. Eu espero que vocês tenham gostado, não sei se esse episódio ficou bad vibe ou não, alguém me diz nos comentários aí, eu não sei, tô curioso, às vezes eu acho que a gente ficou triste, às vezes eu acho que não, mas deixa aí pra gente se você gostou, se você achou que ficou triste, ou não. Se você tá no ônibus, 6 da tarde ouvindo isso, sinto muito, se você tá chorando agora, mas é isso, fiquem bem e até a próxima, meus queridos. Um beijo aí. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.